A palavra de Deus para nós hoje está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. O versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fundamento é um alicerce. A fé é algo invisível aos olhos humanos, mas ela existe, ela é um fundamento, ela é algo que Deus colocou dentro de nós. E essa prova das coisas que se não veem, nós cremos, nós usamos a nossa fé para que as coisas que nós não vemos passam a existir segundo a nossa fé. É aquela oração que você ora e você não vê nada. Para os olhos humanos, aquilo é impossível acontecer, mas que você crê, que essa fé existe dentro de você. É a prova que você não está vendo, mas que você está crendo. E no versículo 6, a Bíblia diz assim: que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a fé, Deus colocou uma porção de fé dentro de nós. E sem essa fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus precisa que nós, ao aproximarmos dele, nós creiamos nele de todo o nosso coração, acreditamos quando nós pedimos alguma coisa para ele. Por que fala aqui que sem fé é impossível agradar? Porque quando nós pedimos alguma coisa para Deus, é o agrado de Deus nos dar. Mas se nós não tivermos fé, nós não podemos cumprir esse agrado de Deus, cumprir essa vontade de Deus de nos abençoar. Por isso que a Bíblia fala desse jeito. E eu lembrei, eu estava lendo aqui também em Lucas 4, versículo 27, quando Jesus falou assim: muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, Sírio. Falar de fé é lembrar da atitude dessa menina que foi levada, ela era de Israel e ela foi levada para a Síria, né? Por Naamã, o Senhor, um general de guerra. Ele lutou contra Israel e levou pessoas escravas, e levou essa menina junto. E essa menina, na casa de Naamã, ela percebeu que Naamã era um homem leproso. E ela chegou na sua senhora e falou para sua senhora, em 2 Reis 5:3, ela falou assim para sua senhora: tomara que o meu senhor Naamã estivesse, ela diz, quem dera, né? Que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Eu acho lindo que Jesus, lá em Lucas 4, 27, Jesus destacou esse episódio. É como se Jesus estivesse destacando a fé dessa menina. Olha o tamanho da fé dessa menina. O próprio Jesus falou que naquele tempo nenhum leproso foi curado no tempo de Eliseu, senão Naamã, o sírio. Ou seja, essa menina creu que se o seu senhor fosse até o profeta Eliseu, ele oraria por ele e ele ficaria curado da sua lepra. Ela nunca tinha ouvido falar, nunca ninguém tinha sido curado. O próprio Jesus citou isso. Como ela creu? Ela já havia visto Eliseu
fazer outros milagres, ser usado por Deus de outras formas, mas curar um leproso, não. Ela nunca tinha visto. O próprio Jesus falou que nem... Ele falou assim, ó, muitos leprosos havia no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Como é que essa menina olhou para Naamã e pensou? O que levou essa menina a pensar que se ele fosse até o profeta, ele ia ser curado? Foi a fé dela. Isso é fé. É essa fé que é a certeza, é o fundamento, é o alicerce das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. É a prova das coisas que não vê, mas que eu creio, que eu espero. Foi essa fé dessa menina que moveu ela a falar com a sua senhora que se o seu Senhor fosse até o profeta, ele o restauraria da sua lepra. Esse Deus é tremendo. E é lindo que quando o Naamã chegou diante do rei, se você for ler todo o texto, quando Naamã chegou diante do rei de Samaria, de Israel, para poder pedir, entregar a carta para ele ser curado da lepra, o rei ficou com medo, porque não havia fé no coração daquele homem. Aquele rei não tinha fé, ele não cria nesse Deus no mesmo Deus que Eliseu cria. Então ele ficou com medo, ele rasgou suas vestes, ele ficou pensando que Naamã estava ali para fazer um complô contra ele. Mas quando o profeta Eliseu ficou sabendo, ele falou no versículo 8, que ele falou... Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eita glória! O profeta Eliseu tinha a mesma fé que essa menina tinha. Os dois, mesmo estando em lugares diferentes, distantes um do outro, Eliseu não estava em cativeiro, Eliseu estava livre, a menina estava no cativeiro, estava lá na Síria, mas eles dois servindo o mesmo Deus, crendo no mesmo Deus, a fé dos dois estava baseada no mesmo Deus. Eliseu também nunca tinha sido usado por Deus para curar um leproso, mas ele também creu. E aconteceu a cura de Naamã, nós sabemos disso, nós lemos isso na palavra de Deus. Depois você que não conhece esses textos, pode ler aí, pode conferir aí, como ele foi curado. Eliseu mandou ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, que ele sairia curado da sua lepra, e ele saiu. Mas eu quero destacar aqui a fé da menina e do homem de Deus, de Eliseu. Os dois creram nesse Deus, os dois acreditaram que Deus podia curar Naamã, o leproso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É engraçado como a palavra de Deus é tremenda. Jesus fala que se dois concordar acerca de qualquer coisa, ele fará no céu aquilo que eles pedirem, e houve concordância aqui. É impressionante como que eles não estavam juntos, mas eles concordaram em fé sobre a cura de Naamã. A fé é isso, é você crer em coisas que você nunca ouviu falar e nunca viu, mas você crê. É isso que aconteceu com a menina e com o profeta. Eles creram que Jesus podia curar o Naamã. E você? Você que está aí passando por uma luta, por uma tribulação, você crê que Jesus pode te curar?
ainda que fosse uma coisa que, como aconteceu aqui, que o próprio Jesus falou que nunca tinha havido, nunca ninguém foi curado, nem depois foi curado no tempo de Eliseu, mas eles creram. Foi a fé deles que trouxeram essa cura, a luz, a cura de Naamã. E você crê? Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, em tudo que você está passando hoje? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê? Você tem alguém junto com você que pode concordar com você nessa fé e você orar junto com essa pessoa em concordância? Deus fará. Deus é Deus fiel. Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele opera milagres na nossa vida. Ele fez no tempo de Eliseu. Ele fez no tempo dessa menina de Israel. E Jesus ressaltou a fé deles lá em Lucas 4:27. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Jesus deixou escrito, ressaltado isso na Bíblia, porque isso foi tremendo. Fé é isso, é crer naquilo que nós não vemos, mas que nós acreditamos que Deus pode fazer, ainda que nunca foi feito aquilo ali. Deus pode fazer, se nós cremos. Deus opera maravilha, Deus faz sinais, prodígios e maravilhas a nosso favor. É essa palavra que eu tenho para você, que Deus tem para você, que Deus falou comigo, para mandar eu falar com você nessa manhã. Creia que nada é impossível para Deus, e Deus pode operar um milagre na sua vida, naquilo que você está orando. Deus pode fazer, operar, trazer à existência, ainda que nunca se ouviu falar que Deus fizesse tal coisa, ainda assim Deus pode fazer, como Ele fez na vida de Eliseu e dessa menina, e na vida de Naamã. A cura de Naamã foi tremenda e ficou escrito na palavra de Deus, para que nós vejamos o poder da fé, o poder de quando nós cremos, o impossível pode vir a acontecer. Que o Senhor fale ao seu coração com essa palavra, que o Senhor trate com você nessa palavra, que o Senhor acrescente a sua fé nessa manhã, ouvindo essa palavra, que você não desista dos seus sonhos, não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar a Deus, porque Deus é fiel e Ele é Deus que responde às nossas orações, que honra a nossa fé, e a nossa fé também honra a Deus. Jesus é lindo, que Deus te abençoe, um ótimo dia para você, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.